Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre reações de neutralização. No primeiro vídeo nós trabalhamos principalmente os conceitos de funções inorgânicas. No segundo vídeo nós trabalhamos as reações de neutralização com hidrácidos. E agora nesse terceiro vídeo nós vamos trabalhar com os oxiácidos. Lembrando, né minha gente, o que são oxiácidos? Oxiácidos são ácidos oxigenados. Então são ácidos que nós vamos encontrar aí o átomo de oxigênio presente em suas moléculas, tá bom? E se você tem oxiácidos, como é que é a nomenclatura deles? A terminação da nomenclatura dos oxiácidos vai ser, né? A terminação pode ser ico ou a terminação pode ser oso. Quando é que é ico? Ico é colocado quando o elemento principal tiver um NOx maior. Oso será colocado quando esse elemento principal tiver um NOx menor, tá bom? Lembrando que NOx significa número de oxidação, significa a carga do elemento, tá bom? Então vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Nós sabemos que isso aqui é um ácido porque quando colocado em água, né, ele vai se ionizar e esse H+ vai formar o hidrônio deixando o CO3 negativo. Então, o H é mais, o CO3 é menos. Se você tem dois hidrogênios, é porque o CO3 vai ficar negativo duas vezes. OH, né, o hidróxido, é menos, quer dizer que o Na tem que ser mais. Na minha reação de dupla troca, nós vamos obter desse lado o sódio, que é positivo, que irá reagir com o CO3, que é negativo. Vamos ter ainda o H, que é mais, que vai se juntar ao OH, que é menos. Vamos repetir a nossa equação para podermos organizar a nossa resposta. Então, você vai ter H2CO3 mais NaOH formando o que, minha gente, né? Lembre-se, sempre que as cargas aqui, ó, elas têm sinais diferentes, então você vai inverter as cargas. A carga do cátion vai te dar o número de ânions e a carga do ânion o número de cátions, né? Faça um X, não erra nunca. Então, qual é a forma que nós iremos obter aí? Você vai obter, né? Na, se o CO3 ele era menos 2, então você vai colocar Na2. E no CO3, se não tem número nenhum no sódio, não escreva nada após o CO3. H mais OH, nós vamos obter aqui a molécula de água, tá bom? Ajeitando aqui, né? Ficou um pouco melhor. Agora nós já percebemos que as cargas são diferentes, e se as cargas são diferentes, então nós vamos precisar fazer o balanceamento. Como é que vai ficar o balanceamento? De onde você começa? Começa de onde tem números, ó. Então, o Na é 2. Se o Na é 2, né? Você copia esse 2 que está aqui no Na, lá no produto, você vai colocá-lo aqui no reagente. 2Na, ok? CO3 não tem número nenhum depois dele. Aqui, ó, CO3 também já está igual. 1 mol para um mol para o outro, né? Produto após a seta, reagente antes da seta. O número de hidróxidos, né? Você tem 2 OH. Se você tem 2 OH, o número de hidroxilas vai ser igual ao número de mols de água que são produzidos na reação, certo? Ou então poderia fazer pelo número de H+, né? 1 vezes 2 ia te dar 2 mols de água também. Como é que vai ser o nome dessas substâncias? Então, a primeira coisa que nós escrevemos é a palavra ácido. Ácido. O elemento central, o elemento principal é o carbono. Então, você escreve ácido carbono. Professor, eu não sei o nome do elemento. Se você não sabe o nome do elemento, então pega uma tabela periódica, né, para você saber o nome do elemento aí. O símbolo C representa o carbono. Bom, e agora eu coloco o quê? Coloco o ico ou coloco o oso? Eu vou ter que fazer o cálculo do NOx. Então você pode fazer o cálculo do NOx através da estrutura, né, através da ligação química. Nós sabemos que o átomo de carbono ele é da família 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Ao redor dele você tem 3 átomos de oxigênio, tá bom? Então você representa aí ao redor dele 3 átomos de oxigênio. Você vai espalhar aí os 3 átomos de oxigênio. Cada oxigênio nós sabemos que é da família 16, vem com 6 elétrons na última camada. Cada oxigênio com 6 elétrons na última camada, né? E nós sabemos que tem apenas 2 átomos de hidrogênio aqui na sua molécula. E o átomo de hidrogênio, ele sempre que tiver oxigênio na molécula, ele vai ligar-se ao átomo de oxigênio, tá bom? Então, o carbono que tinha 4 ligações vai fazer 1, 5, 6, 7,
É melhor fazer com esse aqui para ficar mais organizado para vocês. 7, 8, tá bom? A estrutura vai ficar assim. E o átomo de oxigênio, que já tinha 6 elétrons na última camada, né? Já fez uma ligação com carbono, fará outra ligação com o átomo de hidrogênio. Essa é a estrutura de Lewis para o nosso ácido. E essa vai ser a sua fórmula estrutural plana, tá bom? Professor, mas a gente não queria o NOx, por que o senhor está fazendo a ligação química? Porque se você entender ligação química, você vai entender o NOx. Veja, o átomo de carbono, a eletronegatividade é 2,5. O átomo de oxigênio é 3,5. Então, se o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo, ele está atraindo para si esses elétrons aqui, certo? Que fazem parte dessa ligação carbono-oxigênio. O átomo de hidrogênio tem eletronegatividade 2 e 1. Ele também tem eletronegatividade menor do que o oxigênio. Então, se você observou, né? Qual é o NOx do hidrogênio? É mais 1, está perdendo 1. É mais 1, está perdendo 1. NOx do oxigênio, menos 2. Oxigênio, menos 2. O outro oxigênio, menos 2. E o carbono perdeu 2, 3, 4. Então, o NOx do carbono é mais 4, certo? Se é mais 4, qual é a família do carbono? O carbono na tabela periódica, certo? Ele se encontra na família 14. Se ele se encontra na família 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, o NOx mínimo dele pode ser menos 4 ou o NOx dele máximo pode ser mais 4. Qual foi o valor que nós obtemos? Foi mais 4. Se você obteve o valor final, quer dizer que você vai acrescentar ICO no nome dele. Então, nós vamos retirar a vogal, que estava aqui ó, no final, e vamos acrescentar ICO. E para que ninguém leia errado, né, a gente vai colocar um acento. O nome correto fica ácido carbônico, tá ok? Bom, professor, é muito complicado, eu não lembro de ligações químicas, não lembro de eletronegatividade. Tem outra forma da gente descobrir o NOx de um elemento? Tem sim, gente. Tem uma outra fórmula sim de você descobrir o NOx do elemento. E eu vou até deixar essa daqui, né, a forma estrutural plana dele aí, porque caso alguém queira utilizar dessa forma aí, pode ficar com essa resposta. Mas existe sim uma outra fórmula de você encontrar o NOx. Você pode fazer por meio de uma equação, tá bom? Por meio de uma equação, professor, agora parece pior ainda, né? Por meio de uma equação do primeiro grau. Então você pode fazer assim. Você pode escrever a fórmula, né, do ácido carbônico H2CO3. E o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber que o NOx do hidrogênio é mais 1. Precisamos saber que o NOx do oxigênio, veja, o oxigênio, a eletronegatividade dele é 3,5. Ele é o segundo elemento mais eletronegativo que existe. Ele só perde apenas para o flúor. Já que ele não está ligado em flúor, então ele vai ganhar. E ele ganha quantos? Ele ganha 2. Professor, por que ele ganha 2? Porque ele é da família 16. Se ele é da família 16, ele já tem 6 elétrons na última camada. Com 2 que ele ganha, vai completar 8. Né? Então, o NOx do oxigênio é menos 2. NOx do hidrogênio, mais 1. Só que o NOx do hidrogênio só é mais 1 quando ele está ligado num elemento que é mais eletronegativo do que ele. Né? Certo? Quantas vezes tem o hidrogênio? Tem 2. Então, uma vez mais 2 que vai te dar mais 2. Oxigênio, menos 2 vezes 3, que vai te dar menos 6. De 2 para 6, né? Qual vai ser o valor do meu X? Qual vai ser o valor do carbono que eu vou encontrar? De 2 para 6 está faltando 4. E eu sei que o 4 é positivo porque a soma das cargas positivas tem que dar igual ao total das cargas negativas. Então é uma outra forma de descobrir o NOx aqui, ó. E olha o NOx do carbono, mais 4. E como eu disse para vocês, se o carbono ele é da família 14, certo? Qual é o menor NOx possível para o carbono? O menor NOx possível é menos 4. Qual o maior NOx possível para o carbono? O maior NOx possível é mais 4. Já que ele obteve o maior valor, é por isso que ele termina em ICO. E o nome vai ficar ácido carbônico, tá bom? Esse é o nome do nosso ácido. O nome da base, a gente já fez um monte de exemplos aí com base, certo? Acho que todo mundo já sabe o nome dela, mas a gente vai colocar mesmo assim. Então, o nome dessa base vai ser como? O nome dessa base vai ser hidróxido. Toda base nós escrevemos primeiro a palavra hidróxido. Então, vai ficar hidróxido, ajeitada no O aqui, hidróxido de Na. E Na é o
sódio. Como é que você vai saber que é o sódio, né? Procura numa tabela periódica, tá bom? Hidróxido de sódio. O que mais que nós temos, né? Então, se era carbônico, você vai trocar o ícaro por ato. Então, o nome desse sal vai ser carbonato de sódio. Ficou muito longe aqui o nosso E. Carbonato de sódio. Entenderam? Então, quer dizer que quando você tem um oxiácido, você tem que prestar atenção no NOx. E se o ácido terminou em ícaro, o sal proveniente desse ácido vai terminar em ato. Então, o nome correto desse sal é carbonato de sódio, tá bom? Ok? Outra curiosidade, né, já que nós estamos falando sobre o carbonato de sódio, talvez muita gente já ouviu falar em bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio, a fórmula dele seria, né, NaHCO3. Ué, professor, por que o nome é bicarbonato, né? É porque é o segundo sal obtido através do carbonato. Na realidade, o nome correto dele deveria ser hidrogênio o nome correto desse sal é hidrogênio carbonato. Carbonato de sódio, tá bom? Esse é o nome correto dele. Hidrogênio carbonato de sódio. E nós chamamos vulgarmente de bicarbonato de sódio. Bom, como é que ele é formado? Ele é formado porque você pode fazer uma ionização parcial, né? No lugar de você retirar os 2 átomos de hidrogênio para substituir por 2 átomos de sódio, você retira apenas o primeiro. E na hora que você retirou o primeiro, né? Então você ficou com hidrogênio carbonato. Se o oxigênio é menos, então você vai poder ligar nele aí o íon, o cátion de sódio, né? Então vai ficar assim. Esse seria o nosso hidrogênio carbonato de sódio, ou o nosso bicarbonato de sódio. E quando você retira o segundo átomo de hidrogênio, então você vai colocar o segundo átomo de sódio, formando então o nosso carbonato de sódio, tá certo? Então isso aí é a título de informação, né? E nós já sabemos, se fosse para calcular o NOx, professor, se fosse para calcular o NOx aqui, ó, no hidrogênio carbonato, a gente já sabe. Sódio é da família 1, positivo uma vez. Hidrogênio é da família 1, positivo uma vez. E além do mais, é um ácido, né? Se ele é um ácido, ele é um elemento que tem uma baixa eletronegatividade, que está ligado a um elemento que possui alta eletronegatividade, que no caso é o oxigênio. O oxigênio, ele vai ser menos 2. Menos 2 vezes 3 vai te dar menos 6. Sódio, mais 1. Hidrogênio, mais 1. Qual vai ser o NOx do carbono? 1 com 1 dá 2. 2 para 6 está faltando quanto? 2 para 6 está faltando 4. E esse 4 tem que ser positivo, porque a soma do positivo tem que dar igual ao negativo. Então, descobrimos aí, mais uma vez, que o carbono continua com NOx 4. Tá bom? Então, vamos para um outro exemplo. Nosso segundo exemplo, nós temos HNO3 mais CaOH2. Então, a gente sabe que isso aqui é um ácido, certo? E se o H é mais, é porque todo o restante vai ser menos. Todo o resto é menos. Ca é mais porque OH é menos. OH é menos e você tem 2. Então, Ca tem que ser positivo 2 vezes. Se você tiver uma tabela periódica, você pode conferir que o átomo, né, o Ca, é um átomo que se encontra na segunda família da tabela periódica, né, na segunda coluna. E todo mundo que é da família 2 tem que ser positivo 2 vezes. Então, você vai pegar na sua reação de neutralização o íon do cálcio mais 2, que vai juntar-se ao íon do NO3 menos. E o H, que é mais, vai juntar-se ao OH, que é menos. Vamos repetir a nossa equação aqui, para podermos organizar. Vai ficar HNO3 mais CaOH2, né? CaOH2, formando. Cargas são diferentes. Quando as cargas são diferentes, faça um X que você não erra. Carga do cátion para o ânion. Carga do ânion para o cátion. Então, a sua fórmula tem que ser CaNO3. NO3 quantas vezes? 2. Na hora que você colocou 2, você já percebeu que não pode deixar desse jeito, senão vai aparecer 32 oxigênios. Então, você sabe que esse 2 está multiplicando todo NO3. Então, você tem que colocá-lo entre parênteses, né?
NO3 vai ficar entre parênteses e o 2 fica fora, porque número de fora multiplica quem está dentro. E H+, com OH- vai formar a água. E vai ser o equilíbrio dessa reação, o balanceamento dela. Cálcio não tem número nenhum, não tem número nenhum, basta colocar um para cada deles. NO3 tem 2, você vai repetir esse 2 lá onde tem o NO3, 2NO3. Se você teve apenas duas vezes o hidróxido, né? Uma vez 2 vai te dar 2 hidróxidos e o número de hidróxidos vai ser igual ao número de água, duas águas, tá bom? Duas hidroxilas, duas águas. Ou 2H+, duas águas também. Tá feito o teu balanceamento. Qual é o nome dessas substâncias, né? Então você vai escrever primeiro a palavra ácido. Ácido, certo? Ácido. Nitrogênio com oxigênio nós chamamos de nitro. Deixa eu dar uma ajeitada no ar aqui. Né? Ácido e nitrogênio mais oxigênio nós chamamos de nitro. Ácido nitro. Aí lembre da regra, quando tem oxigênio, coloca ico no maior e oso no menor, certo? Para saber o NOx, então, nós podemos fazer das duas formas. Ou você vai montar a ligação química do nitrogênio, sabendo que o nitrogênio é da família 15, só conferir na tabela periódica. Ao redor do nitrogênio, você tem que ter 3 átomos de oxigênio. Cada oxigênio da família 16, vem com 6. Cada oxigênio, família 16, certo? 3 vezes. E você tem apenas um átomo de hidrogênio, e o hidrogênio sempre vai ligar-se a um dos oxigênios. Qual dos 3? Tanto faz, né? Que é tudo oxigênio. Coloca o hidrogênio em qualquer um deles aí, tá bom? Se o oxigênio tem 6, ele vai fazer uma ligação com nitrogênio, 7. Uma ligação com hidrogênio, 8. O outro que tem 6 vai fazer também 7, 8. Como o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Ele vai atrair, vai forçar o nitrogênio a fazer essa ligação aqui, ó, tá bom? Se você não fizesse a ligação, então não ia ser o NO3, ia ser apenas o NO2, né? Então você vai ter uma segunda ligação aqui. Bom, então essa é a sua estrutura de Lewis e você vai ter a sua fórmula estrutural plana. Vou colocar aqui na frente porque você já sabe que eu vou fazer outras coisas antes, né? Então nós vamos colocar o nitrogênio como átomo central, vamos espalhar 3 oxigênios ao redor dele, né? E um hidrogênio ligado aí ao oxigênio. Quando nós olhamos em termos de eletronegatividade, a eletronegatividade do nitrogênio é 3, do oxigênio é 3,5. Opa! Então nós já vemos que o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo do que o átomo de nitrogênio. Está ganhando. E o hidrogênio é 2,1. Ele perde também para o oxigênio. Oxigênio ganhou 2, então NOx menos 2. Ganhou 2 aqui, né? Que eu esqueci de fazer a outra ligação. Então aqui vai ficar também menos 2. Está faltando uma ligação ali, minha gente. Preste atenção aqui, ó. Tá vendo? 2 ligações. Tá bom? Ganhou 2. E se você observou aqui, esse outro oxigênio também ganhou 2, certo? Então, o NOx dele também menos 2. O átomo de nitrogênio perdeu 2 para um oxigênio, 2 para o outro e 1 aqui. Então, no total, ele perdeu 5, parcialmente positivo 5 vezes. O hidrogênio perdeu 1, parcialmente positivo uma vez, certo? Então, nós descobrimos que o NOx do nitrogênio é 5. Mas o nitrogênio na tabela periódica, ele é da família 15. Se ele é da família 15, o NOx mínimo dele pode ser menos 3, ou seja, ele ganha 3 elétrons para completar 8, ou ele perde no máximo 5 elétrons, né? E nós observamos aí que ele perdeu 5. E se ele perdeu 5 e o máximo que ele pode chegar é 5, quando o NOx é maior, no nome nós acrescentamos ICO. Então, o nome desse ácido vai ser ácido, né? Você vai colocar aqui no final do nome, ICO, a terminação ICO. E para que não fique nítrico, a gente coloca um acento. Então fica ácido nítrico, tá bom? E se é ICO, nós já sabemos que vamos substituir o ICO por ato, lá no nosso sal. Então como é que vai ser o nome das demais substâncias, tá certo? CaOH. OH nós já sabemos que se chama hidróxido. Hidróxido. Hidróxido de quem? Hidróxido de Ca. Quem é o Ca na tabela periódica? É o cálcio. Se você tiver dúvida, é só dar uma conferida lá na tabela, tá bom?
hidróxido de cálcio. E aqui, se era nítrico, então o nome vai ficar nitrato. Nitrato de Ca, nitrato de cálcio, vai ser o nome do nosso sal, certo? Professor, e aquele outro jeito de encontrar o NOx através da equação? Vamos fazer também através da equação, tá certo? Vamos lá, fazer através da equação, da nossa equaçãozinha lá do primeiro grau, ok? Então você vai colocar, né, HNO3. E nós já sabemos qual é o NOx, qual é a carga. Nós já sabemos que a carga do hidrogênio é mais 1, porque ele está ligado num átomo mais eletronegativo que ele, certo? Nós já sabemos que o nitrogênio, né, é o elemento principal aí, é ele que nós queremos identificar o NOx. E o átomo de oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe, só perde para o Flu. Se ele não está ligado ao Flu, ele ganha. E se ele é da família 16, ele ganha 2 para completar 8, porque já vem com 6. Então você tem 3 vezes menos 2, que vai te dar o total de menos 6. Aqui o H, né? 1 vezes 1 só vai te dar mais 1. De 1 para 6 está faltando quanto? Está faltando 5. Então quer dizer que o NOx do nosso elemento aí principal, que é o nitrogênio, é 5. Por que que tem que ser positivo? Porque o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas, certo? Então ele vai ficar com o NOx mais 5. E vai ficar aqui ácido nítrico. Então, sempre que nós tivermos um nitrato, professor, por que que ficou, né, NO3 entre parênteses 2 vezes? Porque nós descobrimos que quando o hidrogênio é retirado aqui, né? Quando o hidrogênio é retirado daqui, ó, da estrutura do ácido nítrico, o oxigênio ficou menos, só que só ficou menos uma vez. E o átomo de cálcio ele é positivo 2 vezes. Como ele é positivo 2 vezes, deixa eu fazer aqui do lado que fica melhor, né? Como o NO3 só ficou negativo uma vez e o átomo de cálcio ele é positivo 2 vezes, nós vamos precisar de 2 vezes o NO3 para poder neutralizar esse íon de cálcio aqui, tá bom? Então é isso que está acontecendo. E por isso que nós chamamos de nitrato de cálcio, que é o CaNO3,2. Feito mais um, né? Fiquem à vontade aí, quem quiser fazer suas observações. 1, 2, 3 e já. Vamos para a próxima. Agora nós vamos ter H de novo. O H é mais. NO2 menos. OH menos. Então Na tem que ser mais. E quem tiver uma tabela periódica pode conferir, certo? Que o átomo de sódio é da família 1. Se ele é da família 1, ele só pode ficar positivo apenas uma única vez. Então, Na, que é positivo, junta-se ao NO2, que é negativo. O H, que é mais, junta-se ao OH, que é menos. Vamos repetir a nossa equação, né? Para ficar mais fácil de compreendermos aqui a nossa resposta, mais organizada um pouquinho, apesar da letra, né, meu povo? Sódio positivo uma vez, NO2 negativo uma vez. Se o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, basta unirmos aí, né, o cátion ao ânion, certo? NaNO2. H mais OH, H2O. Observe que o cátion, né, aqui, ó, se vai ter balanceamento ou não. Era um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Todos, né, o número de cargas positivas sempre anulando as negativas. Observe que é um átomo de sódio, né? Acho que você já entendeu que já está tudo balanceado, porque é um átomo de sódio, certo? NO2 uma vez, NO2 uma vez. E você tem uma hidroxila, um hidróxido, 1 mol de água, ou um H+, também vai ser uma água. Então, nossa equação já está balanceada. Bom, professor, como é que vai ser o nome dessas substâncias agora? Então, vamos aos nomes, certo? Todo ácido se escreve primeiro a palavra ácido. Nitrogênio mais oxigênio nós chamamos de nitro, tá bom? Aí nós vamos calcular o NOx para saber aí o que é que nós vamos acrescentar no final do nome dele. Se é íquo se o NOx der maior ou oso se o NOx der menor. Então você vai colocar o HNO2 e nós já sabemos. Hidrogênio, o hidrogênio, NOx mais 1. Oxigênio, oxigênio, NOx menos 2. O que é NOx? É a carga, professor. Por que ele fica menos 2? Porque ele é da família 16, já vem com 6 elétrons na última camada.
como a eletronegatividade dele, né, só perde para o flúor, então ele ganha. E se ele já tem 6 para completar 8, ele ganha 2. Então aqui você vai ter menos 2 vezes 2, que vai te dar o total de menos 4. O hidrogênio não tem número nenhum, então é 1 vezes 1, que vai te dar apenas 1. Então, qual vai ser o NOx do nosso nitrogênio aqui, do nosso X? Se, né, ficou parecendo mais alfa do que X, nosso X. Então, vai ser quanto? Se você tem o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 4, de 1 para 4 estão faltando 3 unidades. Tem que ser positivo para que a carga do positivo, né, o total de positivos, dê igual ao negativo. O NOx dele é mais 3. Opa, mas o nitrogênio na tabela periódica é da família 15. Se ele é da família 15, o menor NOx possível vai ser menos 3, para ele ganhar 3 e completar 8, ou o maior NOx possível vai ser mais 5, ele perdeu os 5. E nesse caso nós observamos que não deu, né? No oxigênio, o nitrogênio, a maior quantidade de elétrons que ele poderia perder seriam 5, ele só perdeu 3. E nós sabemos já que nós colocamos, né? Como é que fica a nomenclatura? Nós colocamos ICO quando o NOx é maior, OSO quando o NOx é menor. Então, se o NOx foi menor do que o máximo possível, a terminação aqui, né, tem que ficar ácido nitroso. Temos que colocar OSO no nome, ao invés de ICO. Ácido nitroso. Colocou OSO. Se o ácido termina em oso, então o sal proveniente desse ácido, no lugar de oso, tem que terminar em ito. Certo? Então, vamos aos nomes das outras substâncias que fazem parte da reação. Certo? Quem é OH? Todo OH é hidróxido. Então, nós vamos ter hidróxido. Ficou horrível aqui a letra. Vamos ter o hidróxido. Ficou pior. Hidróxido de sódio. O problema é escrever aqui. E se era nitroso, você vai escrever quase do mesmo jeito. E no lugar do oso, você vai colocar ito. Então o nome vai ficar nitrito. Nitrito de quem? Nitrito de Na. Na representa o sódio. E montamos aí a nossa reação balanceada e com o nome de cada um das substâncias que estão presentes nela, certo? Ah, professor, se o Sionir mostrou através da ligação química. Se quiser, nós podemos fazer também, né? O nitrogênio, nós já sabemos que ele tem 5 elétrons na sua última camada. Tem que ter 2 átomos de oxigênio ao redor dele. Cada oxigênio vem com 6, porque é da família 16, certo? Cada oxigênio apenas com 6. Tá lá. Bom, se cada oxigênio está apenas com 6, talvez para organizar melhor para vocês, né? Pra vocês me entenderem melhor. Eu acho que aqui do lado vai ficar mais organizado para vocês. E apenas um átomo de hidrogênio. E lembre que o hidrogênio vai ligar-se a um dos oxigênios. Se o nitrogênio vem em 5, ele vai fazer uma ligação com o oxigênio, 6. Uma ligação com o outro, 7. Uma outra ligação com o mesmo oxigênio, 8. O oxigênio que tinha 6 fez uma e vai fazer a segunda. Essa é a nossa estrutura de Lewis e essa vai ser a nossa forma estrutural plana para o ácido nitroso, certo? Professor, então quando a gente escreve nitrito de sódio, o que é que aconteceu? Quer dizer que esse átomo de hidrogênio vai sair, oxigênio fica menos e vai atrair aí o cátion de sódio, tá bom? Então você tinha um nitrito que é negativo e o íon de sódio aí, o cátion de sódio que é positivo, nitrito de sódio. É assim que ele fica. Agora vamos retirar, vamos deixar aí como um ácido, certo? Para quem quiser. E se o senhor quiser calcular o NOx, né? Se vocês quiserem calcular o NOx através da molécula, é só observar que o nitrogênio tem eletronegatividade 3, oxigênio 3,5. Então o oxigênio ganha e ganha do hidrogênio. Ganhou aqui, ficou parcialmente negativo 2 vezes, parcialmente negativo 2 vezes. O hidrogênio perdeu, positivo 1 vez. E o nitrogênio perdeu 2 para um lado e 1 para o outro. Parcialmente positivo 3 vezes. De todo jeito a gente chega em mais 3, certo? Mais um aí feito. Pode tirar o seu print e nós vamos passar para o próximo. H2SO3 mais KOH. Então nós precisamos saber o seguinte. Precisamos lembrar sempre que o H vai ser mais. Se o H é mais, é porque o SO3 vai ser menos. Se você tem 2 hidrogênios, SO3 fica negativo 2 vezes.
OH é menos, o K é mais. Então, você tem que pegar o K, que é mais, e juntá-lo ao SO3, que é menos 2. O hidrogênio, que é mais, você vai ligá-lo ao OH, que é menos. Repete tua equação aí, né? Não tenha preguiça. Repete para poder organizar a tua resposta, ficar tudo direitinho. E veja, a carga do potássio é mais. A carga do SO3 é menos 2. E você sabe que você tem que inverter as cargas para poder achar a fórmula do teu sal aqui. Então, a fórmula do nosso sal vai ser K2SO3. Não tem número nenhum no potássio, não escreva nada. E você vai ter H mais OH, que vai te dar H2O. Ok? Feito agora, vamos dar uma olhada no nosso balanceamento, no equilíbrio da reação. Você observa que você tem 2 no potássio, então copia esse índice 2 e coloca ele como coeficiente lá onde tem o potássio. SO3 já tem SO3 do outro lado. Basta colocar um lá no reagente e um aqui no produto, certo? E você observa que você ficou com 2 hidróxidos, 2 hidroxilas, então você vai colocar um 2 lá onde tem a água. Ou você observa pelo H+, né, que tinha 2 H+, então também tinha que ser 2 vezes aí 2 mols de água, tá bom? Feito aí o nosso equilíbrio, feito o nosso balanceamento, vamos à nomenclatura. Então você vai escrever primeiro, a gente já sabe, né? Primeiro escreve a palavra ácido, certo? Então, nome de ácido. Enxofre. Enxofre a gente sempre usa o original em latim, sulfo, exceção, né? Sulfo. Agora nós vamos saber se colocamos ico ou oso. Para saber se colocamos ico ou oso, você tem que achar o NOx. H2SO3. H, família 1. Enxofre, família 16. Oxigênio, também família 16. Então, se o hidrogênio ele é mais 1 e tem 2, uma vez mais 2 vai te dar o total de mais 2. Se o oxigênio ele é menos 2 e tem 3, menos 2 vezes 3, que vai te dar o total de menos 6. Então, quem vai ser o NOx do nosso enxofre? De 2 para 6, faltam 4 unidades. Tem que ser positivo, porque o total do positivo tem que anular o negativo. Então, o NOx do enxofre é mais 4. Mas nós vimos que o enxofre ele é da família 16. Se ele é da família 16, o NOx mínimo dele pode ser menos 2, ele ganha 2 para completar 8, ou o NOx máximo dele pode ser mais 6, ele perde 6. Nesse caso, o NOx máximo é mais 6, mas aqui só tem mais 4. É menor, né? Se é menor do que o máximo possível, eu vou acrescentar oso. O nome aí é ácido sulfuroso. E se é oso, é porque lá no sal tem que terminar em ito, tá bom? Como é que é o nome das outras substâncias? Então nós vamos ter OH, hidróxido, certo? Hidróxido de K. Quem é o K na tabela periódica? É o potássio. Então, hidróxido de potássio, certo? Feito o nome da base, falta apenas o nome do sal. Deixa eu ver se fica menos mal aqui, né? Como é que vai ser o nome do sal? Se era sulfuroso, então aqui é que você vai retirar o U e o R e aqui ó, vai ficar apenas sulfito. Sulfito de K, potássio. Sulfito de potássio, tá bom? Professor, por favor, faça com a ligação química. Então, nós podemos fazer a ligação química também. Você tem um enxofre, que é da família 16, né? Vai vir com 6 elétrons na última camada. Ao redor dele, você vai ter 3 átomos de oxigênio. 3 átomos de oxigênio, certo? Tá aí. 3 átomos de oxigênio. E você tem 2 hidrogênios, a gente sabe que o hidrogênio se liga ao átomo de oxigênio. Em termos de eletronegatividade, o enxofre 2,5, oxigênio 3,5. Então, o oxigênio é muito mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair para si o elétron aqui durante a ligação. E ele também é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele ganha dos dois, vai ficar parcialmente negativo 2, parcialmente negativo 2, parcialmente negativo 2. O enxofre está perdendo 2 para um oxigênio,
um para o oxigênio aqui da direita, um para o da esquerda. Ele perdeu no total 4. Então ele fica mais 4. O hidrogênio perdeu 1, mais 1, perdeu 1, mais 1. Tá bom? E aqui, da mesma forma que o ácido sulfúrico, eu posso retirar apenas um hidrogênio, né, e deixar o segundo aqui. Então seria hidrogênio sulfito de potássio, mas seria apenas com um K. Né? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Seria assim, KHSO3, hidrogênio sulfito de potássio. Ou você pode retirar o segundo hidrogênio, né, e ficou aí com o sulfito de potássio, que é o K2SO3, tá bom? O átomo de potássio, né, o íon, o cátion de potássio, vai entrar aí no lugar de cada um desses hidrogênios. Feito aí o NOx das duas formas, podemos passar para um próximo exemplo. Tá bom? Nosso próximo exemplo, H2SO4 mais AlOH3. De novo, acho que todo mundo já entendeu, né? O H é mais, SO4 é menos. Se você tem 2H, então vai ficar SO4 menos 2. O alumínio é mais, o OH é menos. Se o OH é menos e tem 3, é porque o alumínio tem que ser positivo 3 vezes, certo? Então, nós já sabemos que o produto nessa reação vai ser, né, o alumínio positivo 3 vezes, que vai juntar-se ao SO4 negativo 2 vezes. O H, que é mais, que vai juntar-se ao OH, que é menos. Repete a tua equação, né? Para a gente poder organizar aqui melhor nossa resposta. H2SO4 mais AlOH3, formando quem? O que nós vamos produzir? Lembre que quando as cargas aqui são diferentes, então a gente faz um X, né? Faça um X aí que não tem risco de você errar, né? A forma da sua estrutura. Então, o mais 3 vai para o SO4 e o 2 aqui do SO4 vem para o Al, para o alumínio. Então, a forma do nosso sal tem que ser Al2, SO4, SO4, 3. Só em colocar o 3 você já percebe que vai precisar de um parêntese, porque senão vão parecer 43 átomos de oxigênio, né? Totalmente sem lógica. H mais OH vai formar água. Vamos então ao equilíbrio da nossa reação, ao nosso balanceamento. Alumínio 2, basta colocar 2 onde tem o alumínio. SO4 3, basta colocar o 3 onde já tem SO4. Tá vendo? SO4. Se você tem 3 vezes 2, você ficou com 6. 6 vezes o hidrogênio, 6 vezes a água. Ou você olha para cá, ó. 2 vezes 3, olha para o hidróxido. 2 vezes 3, 6. Então, basta colocar também lá um 6 na água. Todo jeito você descobre que é 6, né? E o alumínio, que já está equilibrado, basta colocar o número 1. Então, nós temos 3 mols de ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de hidróxido de alumínio, produzindo 1 mol de sulfato de alumínio, mais 6 mols de água na nossa reação de neutralização. Ah, professor, agora o senhor já deu o nome, quer dizer que não vai calcular o NOx? Não, não, podemos calcular sim. Vamos calcular lá o NOx do H2SO4. Né? O que é que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar que o NOx do hidrogênio é 1. Precisamos lembrar que o NOx do oxigênio é menos 2. Professor, o oxigênio sempre vai ser menos 2? Não. O oxigênio só é menos 2, certo? Bom, 90% dos casos sim, né? Porque ele é menos 2 porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo. Ele só perde elétrons para o átomo de flúor, que é mais eletronegativo do que ele. Ou então quando você tiver peróxidos. O que é que são peróxidos? É quando nós temos oxigênio ligado em oxigênio. Então o NOx dele passa a ser menos 1. Ou superperóxidos, que é quando você tem, né, 4 átomos de oxigênio. Então cada um deles aí passa a ser menos meio. Tá bom? Mas você tem peróxidos ou superperóxidos, tá certo? No restante dos elementos, o NOx dele, né, normalmente vai ser menos 2, na grande maioria dos elementos. Só deixa de ser menos se você tiver ligado ao átomo de flúor, aí ele passa a ser mais. Cada oxigênio menos 2 vezes 4, né? Então nós vamos ter o total aí de menos 8. Hidrogênio, 1 vezes 2, que vai te dar mais 2. 2 para 8 quer dizer que o NOx do nosso elemento aqui, o NOx do nosso enxofre, de 2 para 8 está faltando 6. E vai ser mais 6, porque a soma do positivo tem que dar igual ao negativo.
Então, o NOx do enxofre é 6. Tá vendo? Se o NOx do nosso enxofre aí é mais 6, e nós sabemos já, a gente já fez antes, que o enxofre é da família 16, e já que ele é da família 16, certo? Se ele é da família 16, o NOx mínimo pode ser menos 2, 2 para ele completar 8, ou pode ser mais 6, se ele perdeu os 6. E nesse caso ele perdeu os 6. Então o nome do nosso ácido vai ser ácido, tá bom? Ácido. Enxofre é o sulfur. E no nosso caso, já que a gente obteve o maior NOx possível, vai terminar em ICO. E o nome vai ficar ácido sulfúrico, né? Ganha um acento, tá certo? Para ninguém ler errado aí. Ácido sulfúrico. Toda vez que tem OH, nós vamos chamar de hidróxido. Hidróxido de Al. Al na tabela periódica, alumínio. Hidróxido de alumínio. Se ele era sulfúrico, então você vai escrever de novo sul, né? F-U-R. Lembre que no caso do enxofre, quando ele vai formar os sais, ele perde aqui, né? A consoante e a vogal. Fica sulf. E no lugar do ico, você vai colocar ato. Então, o nome correto desse sal, né? O nome correto desse sal vai ficar para vocês aí sulfato. Sulfato de quem, professor? Sulfato de Al. Al é o alumínio. Tá ok? Se quiserem calcular o NOx através da ligação química, né? Nós já sabemos que o enxofre, ao redor dele tem que ter 4 átomos de oxigênio. 4 átomos de oxigênio. Cada oxigênio vai fazer 2 ligações, certo? E você tem 2 hidrogênios, e o hidrogênio sempre vai ligar-se ao átomo de oxigênio. Sua estrutura vai ficar assim. Em termos de eletronegatividade, a gente já viu que o oxigênio ganha do enxofre, né? Então, quando nós olharmos a eletronegatividade, nós vamos ver que esse oxigênio está ganhando 2, parcialmente menos 2, parcialmente negativo menos 2, ganha do enxofre, ganha do hidrogênio, menos 2. O hidrogênio que perde, vamos dar uma ajeitada nesse menos 2 aqui, o hidrogênio que perde parcialmente positivo, porque perde, e o oxigênio que ganha, parcialmente negativo 2 vezes. E o enxofre perdeu 2 para o oxigênio que está na parte superior, 2 para o do lado direito, 1 para o do lado esquerdo e 1 para o inferior. No total ele perdeu 6, por isso que o NOx do enxofre ele é mais 6, tá ok? Então, de todo jeito, nós descobrimos aí que o enxofre, qual é o maior NOx possível? O maior NOx possível para a família 16 é mais 6, e ele atingiu mais 6. Por isso que o nome termina em ICO. O ácido termina em ICO e o sal proveniente desse ácido termina em ato, sulfato de alumínio. Tá bom? Para encerrar, né, vamos fazer um exemplo aqui com elementos da família 17. Então, nós vamos ter o HClO4 mais o KOH. Lembre, o H é mais, então ClO4 tem que ser menos. OH é menos, então o K tem que ser mais, certo? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o K, que é mais, vai ligar-se ao ClO4, que é menos. O H, que é mais, vai ligar-se ao OH, que é menos. Ok? Vamos repetir a nossa equação. HClO4 mais KOH. E aqui, ó, um positivo e um negativo. Basta juntá-los. KClO4 mais H com OH, né, que vai formar a água. Em termos de balanceamento, acho que você já entendeu que vai ser tudo 1, porque se as cargas eram todas 1, né? Então, meu balanceamento também, meu equilíbrio vai ser tudo 1. Um átomo de potássio no produto, um átomo de potássio no reagente. Aqui, ClO4, ClO4, tá bom? Já está igual. Um H+, quer dizer que é uma água, ou se você preferir, um OH, uma água também. A nossa equação já está balanceada. Vamos à nomenclatura. Então, o nome desse ácido vai ser ácido. Cl é o cloro, tá bom?
Vou voltar para cá, que nós não precisamos de espaço. Cl é o cloro. E nós vamos calcular o NOx do HClO4. Se HClO4, nós já sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1. NOx do cloro, eu não sei. NOx do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Hidrogênio, 1 vez mais 1, que vai dar 1. De 1 para 8, estão faltando 7. E o meu 7 tem que ser positivo para que o total de positivo dê igual ao negativo. Então, o nosso NOx é mais 7, certo? Se o átomo de cloro, minha gente, se o átomo de cloro ele é da família 17, quer dizer que o NOx mínimo dele pode ser menos 1, ele ganha 1 e completa 8, porque ele já vem com 7, né? Ou ele perde no máximo aí os 7. Se nós fizermos em termos de estrutura, né? Em termos de molécula, nós podemos ter o Cl, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Então, sua estrutura vai ficar assim. Se ele tem 7 elétrons na última camada, né, normalmente só deveria fazer uma ligação para completar 8, mas nesse caso aí ele vai fazer todas as ligações, né? Vai fazer aí 2 ligações com cada um desses oxigênios. E nós já sabemos que o cloro, a eletronegatividade é 3, oxigênio 3,5. Oxigênio é mais eletronegativo. Se o oxigênio é mais eletronegativo, ganha 2, parcialmente menos 2. Ganha 2 de novo, parcialmente menos 2. Ganha 2 de novo, parcialmente menos 2. E aqui ganha 1. 1 do cloro com mais 1 do hidrogênio, parcialmente negativo, menos 2. Hidrogênio perdeu mais 1. E o cloro perdeu 2, 4, 6, com mais 1, 7. Perdeu 7, por enquanto ele está mais 7. Por que eu estou dizendo por enquanto? Porque o cloro pode ficar mais 7. Gente, isso que eu vou dizer para vocês só acontece apenas na família 17, tá bom? Existe esse ácido aí, que o NOx do cloro é mais 7, mas eu posso ter apenas o Cl, no lugar de ClO4, podemos ter apenas o HClO3. HClO3. Podemos ter também o HClO2. Deixa eu mostrar para vocês. Isso que eu estou falando para vocês só acontece apenas com a família 17, certo? Com cloro, com bromo e o iodo, tá bom? Só com esses 3. E nós podemos ter ainda o HOCl. Professor, é assim a geometria? Não, a geometria é assim, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que eu estou tentando mostrar para vocês? Estou tentando mostrar para vocês que na família 7, né, na família 17, nós podemos ter 4 NOx possíveis para o átomo de cloro. Para o átomo de cloro, para o bromo e para o iodo. Oxigênio ganha, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. E o cloro que só perdeu 1, se ele só perder 1, ele fica positivo uma vez. Oxigênio ganhou 2, menos 2. Oxigênio ganhou 1 do cloro e 1 do hidrogênio, menos 2 de novo. Hidrogênio perdeu mais 1. Mas aqui o cloro só perdeu 2 para um e 1 para o outro. Perdeu 3, NOx mais 3. Aqui o cloro perdeu 2, 4, 5, NOx mais 5. O hidrogênio ganhou 2, oxigênio ganhou 2 de novo, oxigênio ganha 2 de novo. E o hidrogênio perde 1, hidrogênio mais 1. Agora observa o cloro, né? Você prestou atenção aí? Observou o átomo de cloro? O cloro ganhou 5, ganhou não, né? Perdeu 5 quando tinha 3 oxigênios, perdeu 3 quando tem 2 oxigênios, ou o cloro perdeu apenas 1 quando só tem 1 oxigênio, e pode perder até 7. Professor, então quer dizer que na família 17 nós temos 4 NOx possíveis para cloro, bromo e iodo? É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Então como é que vai ficar o nome? Os 2 maiores nós colocamos ICO, os 2 menores nós colocamos OSO. Então, o nome correto do HClO4, que é o maior de todos, você vai retirar a vogal do nome cloro e vai acrescentar ICO, certo? Ácido clórico. É assim, professor? Quase.
Bom, como ele é mais 7, nós vamos colocar aqui um prefixo, o prefixo per. Então, é o ácido perclórico. E aqui, né, nós vamos ter também, lá no nosso sal, vai ter que colocar per no início e vamos ter que colocar ato no final, tá bom? E como é que vai ser o nome, então, das outras substâncias aí que nós temos? O nome você vai ter todo o OH, nós já sabemos que é hidróxido. Hidróxido. Hidróxido de quem? De K. Quem é o K? É o potássio. Hidróxido de potássio. E aqui, se era cloro, né? Então você vai colocar do mesmo jeito. E o nome vai ficar perclorato. Perclorato de potássio. Certo? Perclorato de potássio. Professor, se fosse mais 5, se fosse mais 5 não teria o per, seria somente clorato de potássio. E o clorato de potássio seria quem? Clorato de potássio seria você retirar esse hidrogênio e no lugar desse hidrogênio você vai colocar quem? Você vai colocar aí um átomo de potássio. Então o potássio que é mais vai ser atraído pelo oxigênio que é menos. Tá ok? Então aí seria o clorato de potássio. E se você retirar, né, esse aqui, deixar o hidrogênio como estava, na hora que você coloca o hidrogênio, você tem o ácido clórico. Ácido clórico. Tá bom? Professor, por que é ácido clórico? Porque íco, porque o NOx é maior. Coloca íco para os dois maiores. E nesse caso, você tem o ácido cloroso, oso porque é menor, e nesse daqui, o HOCl, você vai ter o ácido hipocloroso. Coloca hipo no início, né? Hipo e oso no final, porque ele é o menor de todos, tá bom? Então, essa história desses prefixos você só vai usar apenas na família 17, tá certo? Só a família 17 é que pode ter esse prefixo aí, per, quando é maior de todos, né? E ico no final. 5, apenas ico no final. 3, o elemento da família 17 sendo mais 3, apenas oso. E ele sendo mais um, hipo no início e oso no final. E aqui, só em termos de curiosidade, a gente pode tirar, né? Aqui é o ácido hipocloroso, e você pode tirar esse H que é mais e colocar o sódio, né? Colocando o íon, o cátion de sódio aqui. Se você coloca o cátion de sódio aqui, você formou o hipoclorito de sódio, que é o que nós chamamos de vulgarmente de água sanitária, tá bom? É o nosso hipoclorito de sódio, certo? Ok? Então, encerramos por aqui, né? Com esses exemplos aí. Bons estudos para vocês. Espero que tenha dado para esclarecer algumas dúvidas. E né, nos encontramos no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.